Leitura do dia 22 de setembro. Neemias, capítulo 5, versículo 14. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes. 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Então veja bem que Neemias, de copeiro, foi promovido a governador. Maravilha, não é? Neemias capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 20. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias capítulo 3. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá
consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gebeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador Daquém do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, e defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Atos, filho de Asabneias. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Assube, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, e até ao viveiro artificial, e até a casa dos varões. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado reparou Asabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadade, maioral da outra meia parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção defronte da subida para a casa das armas à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida desde a esquina até
à porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assube, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Anadade, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até ao canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os netineus que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta e até ao muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalafe, o sexto, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos netineus e mercadores, defronte da porta de Mificade, e até a câmara do canto, e entre a câmara do canto e a porta do gado, repararam os ourives e os mercadores. Eu acho interessante isso aqui, como que eles se uniram, cada um reparava uma parte dos muros de Jerusalém. Então, todos iam trabalhando e fazendo a obra e os muros iam se reedificando. Muito importante isso aqui. Todos se uniram. Neemias não ficou sozinho nesta batalha. Você também não está só. Deus está contigo. O exército do céu está pelejando por mim e por você. Creia nesta palavra. Eu creio nela. Eu sei que Deus, Ele faz aquilo que eu não posso fazer. Mas o que eu posso é dever meu. O que você pode é dever seu. Mas aquilo que nós não podemos, Deus faz por nós. Neemias capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado,
pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com uma mão, fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que, de noite, nos sirvam de guarda, e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um ia com suas armas à água. Neemias, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 13. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia:
As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses. E vós, outra vez, venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também o meu coração sacudi e disse... vou ler novamente o versículo 13. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Neemias capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 19. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso, 40 siclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e, de 10 em 10 dias, de todo o vinho muitíssimo. E nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Amém. Você ouviu a leitura do dia 22 de setembro. Espero você na próxima gravação, que será a leitura
do dia 23 de setembro e a continuação do livro de Neemias. Deus te abençoe abundantemente. Amém.